Muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live para falar, para comentar sobre a Selic a 5%. Ontem, o Banco Central anunciou a queda da taxa de juros, já era previsto. Aqui no nosso Instagram nós colocamos, no YouTube, tem vídeos sobre ações. Nós vamos falar um pouquinho das repercussões disso para o pequeno investidor. Porém, a questão é a seguinte: por mais que fosse previsto, isso tem consequências claras no nosso bolso. Uma vez já está previsto, outra vez outra coisa, não, uma coisa está prevista, outra coisa está efetivada. Então, hoje a nossa taxa básica de juros está em 5%. Recorde histórico, menor patamar, isso já vem seguindo, mas a novidade é que a inflação está baixa. A inflação está controlada, existem as metas do Banco Central. Então, ele já comunicou que vai reduzir para 4,5% na reunião de dezembro. A não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária. Agora, a partir dos 4,5%, a gente não sabe. O mercado está projetando 4, mais uma redução, ou 2,25, ou antecipa 2,25, e daí ele para. Agora, o que isso implica para você, investidor? Primeiro que para a economia é muito bom, porque nós temos mais crédito, vamos falar até dos setores que mais se beneficiam disso. Nós temos mais crédito para consumidores, para pessoas que vão comprar móveis, automóveis, imóveis, casas, etc., projetos, as empresas estão endividadas. Bem-vindo aí, Francis Zenelato, Seja muito bem-vindo. Então, nós temos a situação de que a renda fixa ela se torna menos atrativa. Então, você tem uma simulação, para não ficar uma coisa assim muito abstrata, uma simulação de R$10.000 com a Selic a 5%, que é o patamar hoje, com a Selic a 4,5%, que é provavelmente o que vai acontecer em dezembro, e com a Selic a 4%, que é onde o mercado projeta que ela vai parar de cair. Alguns até supõem que vá até 3,75%, mas a realidade é que nós temos no Brasil um juro real praticamente zero, que é uma novidade. Então, nós tínhamos aí 14,25%, foi caindo, nós estamos agora na faixa de 5%, com a inflação por volta de 4%. Então, tem um juro real de 1%. Aquela molezinha da renda fixa de 1% ao mês, tem risco, acabou, e todo mundo já está ciente disso. Aliás, um dado interessante, que em setembro, a B3, que é a nossa bolsa, registrou mais um recorde. Então, 1,5 milhão de investidores. Se a gente considerar que ano passado a gente tinha pouco mais de 800 mil, Andréa, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós tínhamos pouco mais de 800 mil investidores na B3, nós podemos dobrar esse número em um ano. Então, é realmente uma coisa impressionante. Então, como eu estava falando, para não ficar uma coisa muito abstrata, eu trouxe aqui uma comparação, vou olhar aqui nas minhas anotações, R$10.000, certo? Nessa situação de juros a 5%, a 4%, que é o que deve acontecer, 4,5%, não, que é o que deve acontecer na reunião de dezembro, e a 4% no final desse ciclo de queda de juros. Então, olha só, poupança, hoje, Selic a 5%, R$10.000 em um ano, vai render 10.350, certo? Com a Selic a 4,5%, 10.315. E com a Selic a 4%, 10.280. Ou seja, você espera um ano, deixando na poupança, você vai ter apenas R$280. Obviamente que é melhor do que deixar na conta corrente, mas convenhamos que é um valor baixo. Se você pegar, por exemplo, aliás, até a pergunta do João Vitor, João Vitor me perguntou sobre LCA, se vale a pena. Fiz uma pesquisa nas corretoras em que eu possuo conta e a LCA mais bem colocada, mais rentável era 100% CDI, certo? Então, vamos pegar uma LCA 100% CDI, renderia com a Selic a 5% 10.413, com a Selic a 4,5%, renderia 10.371, e com a Selic a 4%, 10.330. Então, é mais do que a poupança, R$50 a mais, mas também convenhamos que não é um valor tão alto. E também vi algumas outras corretoras, pode ser CDB, que aí tem imposto de renda, mas se por acaso você achar um LCI e um LCA a 120%, ainda assim, com a Selic a 5%, vai render 10.495, com a Selic a 4,5%, 10.446, e com a Selic a 4%, que é o que a gente projeta para o ano que vem, 10.396, ou seja, aumentei R$66 da simulação anterior. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que realmente a realidade mudou.
Então, o investidor também precisa mudar. A gente tem duas opções, ou chorar com essa realidade, quem ser custo da renda fixa, ou se adaptar. E como é que a gente se adapta? Tem vários caminhos. Um deles é investir na renda variável, que é o caminho mais óbvio. Grande João Vitor, seja bem-vindo. Que é o caminho mais óbvio. Eu estava até falando de você agora, João Vitor, que é em relação à LCA, com essa realidade de juros reais 1%, juros nominais Selic a 5%, a renda fixa realmente perdeu a atratividade. Então, nós temos a situação de que, se você deixar R$10.000 por um ano, LCA de 100% do CDI, ou seja, sem imposto de renda, você vai ganhar ali R$300, né, arredondando. Falei os números, quem quiser ver, vê na gravação, que está tudo detalhado. Então, qual é o caminho óbvio? Renda variável. Nós estamos no Brasil batendo recordes históricos no Ibovespa, né? Hoje até deu uma quedinha, normal, realização de lucros, mas nós temos aí 108 mil pontos. Só para lembrar, só para a gente ter uma ideia, nessa época que a Selic estava 14, 25%, 2014, 2015, o Bovespa estava 38 mil pontos. Isso aí quer dizer que se a gente investisse assim de forma passiva, sem escolher ação, comprando um ETF, que é um fundo de índice, quem tiver dúvida vai lá no YouTube, tem vídeo sobre isso. Você pega um fundo que replica o Bovespa. Você ia comprar R$38, em 4 anos você teria R$108, ou seja, mais do que o triplo, né? Se as minhas contas não falham, é quase o triplo. Então, assim, Matheus, será que não subiu demais? Acredito que não. Por quê? Porque esses efeitos da Selic a 5% ainda não foram sentidos. A Selic foi diminuída ontem. Então, isso leva uns 3 a 6 meses. E vamos falar aqui quais seriam os setores. Se você quiser uma coisa mais simples, você vai lá e compra um ETF, o BOVA11, compra o BOVV11, enfim, um índice que replica o índice Bovespa. Se você quiser, sei lá, eu quero pegar empresas que se beneficiam da queda dos juros. Quais são os casos mais óbvios? Primeiro, as varejistas. Então, você pode pegar a Via Varejo, que tem lá as Casas Bahia, Ponto Frio. Você pode pegar lojas americanas, Magazine Luiza. Todas essas empresas se beneficiam da Selic mais baixa. Por quê? Porque o consumidor que compra crédito vai pagar menos. Então, ele tende a comprar mais, o lucro da empresa tende a aumentar. Automóveis, podemos pensar nas incorporadoras, as pessoas que fala grande Emanuel, seja bem-vindo. As incorporadoras, né? O mercado de São Paulo, por exemplo, está bastante aquecido, nas outras regiões do Brasil nem tanto, mas isso é uma dinâmica normal, a maior economia disparada é São Paulo. E para vocês terem uma ideia, empresas aí que custavam, com a Elbor, custavam aí cerca de R$2, já estão valendo R$3,80. Então, assim, quase dobrou em um período curto de tempo. Que mais? A gente pode falar das empresas elétricas que têm uma projeção de dividendos, de lucro. Todo mundo usa energia. Então, não é porque tem, todo mundo usa energia. Então, é uma coisa mais previsível. Como elas têm dívidas e a Selic caindo reduz a dívida, essas empresas tendem a se valorizar. Então, você tem duas opções. Você pode ir para as ações por meio de ETFs, que é até o que eu recomendo para quem, sei lá, o cara como nosso amigo aqui, João Vitor, médico, etc. O cara não está ali no dia a dia dele e não quer ou não tem tempo de ver tanto mercado, compra lá o ETF, você vai se expor à bolsa de forma passiva. Aí você pode me perguntar, Matheus, e fundos de ações? Fundos de ações é uma possibilidade também, porém mais cara, porque ele vai te cobrar, o gestor vai te cobrar uma taxa de 1,5% ou 2% mais a performance. O ETF tem uma taxa mais baixa. Esses que eu citei aí tem cerca de 0,5%, 0,6%. Você tem que ver direitinho lá no regulamento do produto financeiro, tá bem? Então, nós temos essas opções. Outras opções? Tem também, só que assim, o que eu vejo mais potencial é realmente a renda variável, e é uma coisa que é regulada pela CVM, então tem uma segurança maior. Às vezes a gente pensa que o mercado de ações ele é arriscado, e é mesmo, mas é arriscado no sentido de que ela varia, né? Variável porque varia. Então, você pode perder e ganhar, mas no longo prazo, se você tiver paciência, ele é até menos arriscado do que você, por exemplo, deixar seu dinheiro parado, que aí você vai perder a inflação. Mas nós temos outras opções também. Você pode arriscar mais, né? Por exemplo, opções, por exemplo, câmbio. Câmbio é uma coisa também que tem vários fatores, né? Vamos falar do dólar, por exemplo. Você pode ter para proteger a carteira, também tem vários vídeos aqui sobre isso, tanto no YouTube quanto no próprio Instagram. Como você pode especular, só que aí é especulação total, ninguém sabe para onde vai o dólar, envolve Estados Unidos, envolve China, guerra comercial,
taxa de juros lá também caiu. Para vocês terem uma ideia, a Selic aqui está na mínima histórica, mas lá nos Estados Unidos a taxa é de 1,5% a 1,75%, ou seja, a nossa taxa ainda é alta, só que ela não é mais aqueles 14%, está em 5% e vai cair provavelmente mais um pouco. E você pode investir em bitcoins, opções, etc., mas aí é um risco maior, portanto, o percentual que você deve alocar nesses produtos mais arriscados é menor. Tudo na vida tem risco, então a gente tem que, quanto maior a possibilidade de rentabilidade, maior o risco, e aí você adequa ao seu perfil. A gente lembra aqui rapidamente que tem basicamente 3 tipos de perfis de investidores, tem um mais conservador, tem um moderado e tem um arrojado. O brasileiro se identifica mais com o conservador, então por isso essa preferência da renda fixa, que é aquela situação que você deixa o dinheiro lá e vai rendendo um pouquinho como que um reloginho, só que como nós vimos na simulação no começo aqui da nossa transmissão, está rendendo cada vez menos. Então o brasileiro está se acostumando, né? Hoje em dia com essa facilidade da internet, as próprias corretoras de plataforma aberta, né? Sendo a principal delas a XP, mas tem BTG, tem Rico, tem Modal, várias outras, EasyInvest, e também publicadoras de conteúdo, né, Empírico, Suno, etc. O brasileiro está aprendendo a investir em ações, em fundos imobiliários também, né, que inclusive tiveram valorizações de cota, até Jamil estava me contando que ele teve isso, né, os meus também. Você compra o fundo imobiliário pensando no aluguel e às vezes tem a valorização da cota. Então, basicamente é isso. Nós temos aí 1,5 milhão de investidores já na Bovespa, como eu falei, o número praticamente dobrou do ano passado para esse, e o ano ainda não acabou. Nós tínhamos 800 mil hoje, nós já temos 1,5 milhão. Mas se a gente parar para pensar que 200 milhões de brasileiros, tira aí as crianças, os idosos e tal, vamos botar ali um... Idoso nem tanto, né? Idoso investe na bolsa pra caramba. Mas vamos tirar as crianças, ainda é muito pouco. 1,5 milhão não dá nem 1%, digamos assim, da população adulta do Brasil. Então, nós temos ainda para onde crescer. Bem-vindo, Carlos. Então, é isso, pessoal. Meu recado era esse. O Copom baixou ontem a Selic, então o investidor tem que se mexer também. Repetindo e retomando, né? Se a realidade mudou, nós temos 2 opções, ou chorar ou mudar também. Então, eu prefiro mudar também. E aí, trago aqui essa provocação, essa reflexão, para a gente começar a investir mais em renda variável, em fundos imobiliários, um pouquinho ali. É tudo no tempo de cada um, respeitando o perfil de cada um, mas a renda fixa realmente ela está rendendo bem menos. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Eu vou, como eu falei, ia durar de 15 a 20 minutos, nós já estamos aqui com 12 minutos. E basicamente o recado era esse. Quem investir em renda variável no Brasil tem chance de ficar rico. Obviamente, há riscos, ela varia, não há garantia de nada, mas a maior probabilidade é essa, a renda fixa. Realmente, ela é importante, eu quero dizer que não, vamos tirar tudo da renda, não vamos tirar tudo da renda fixa, vamos manter lá 50%, 60%, 70% do seu patrimônio lá, dependendo do seu perfil de risco, mas quem tem 90% em renda fixa vai estar deixando o famoso dinheiro na mesa, né? Poderia estar ganhando muito mais nas outras modalidades do mercado. Então, eu acho que um 70-30 está de bom tamanho hoje. Se você quiser incluir um pouquinho de dólar, melhor ainda, tá bem? Então, quem tiver pergunta, pode perguntar. Se nós não tivermos perguntas, nós vamos encerrar aqui a nossa live. Lembrando que vai ficar no YouTube, por isso que eu estou olhando para a esquerda, quem chegou depois, vai ficar no YouTube disponível essa gravação. Eu vou jogar lá. Aqui no Instagram fica apenas um período de tempo. Mas vocês ficam à vontade também para comentar, curtir, compartilhar, fazer perguntas, seja aqui, seja no YouTube, seja em qualquer outro meio aí, pessoalmente. A internet é melhor porque todo mundo vê, né? Mas hoje em dia a gente vive com esse troço aqui na mão. Mas é isso. Muito obrigado aí, Carlos. Você chegou um pouquinho depois, mas que bom que você veio. E é isso. Vejam a reprise. Pelo visto, não tem perguntas. Nosso papo aqui era esse. Um forte abraço. Vou esperar mais um minutinho, que a gente fecha às 20h15. E aí a gente vai aí curtir a noite de sexta-feira. Sexta, já estou querendo que chegue a ser. De quinta-feira. E descansar, para quem for descansar. Aqui. Show de bola. Espero ter respondido aí, João Vitor. Se não, pode falar lá, pode entrar em contato. Bem?
Então é isso, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado aí pela presença. E estamos sempre à disposição. Quinta-feira tem mais, hein? Quinta-feira, a ideia é toda quinta ter aqui a live. Então, até quinta-feira que vem. Forte abraço, pessoal. Vou encerrar aqui. Chegou na hora da despedida, Edu. Estava falando aqui da Selic, das ações, mas você vê aí a reprise, tá bem? Forte abraço. E é isso, pessoal. Dá uma palhinha mais aqui para o YouTube, já que vocês tiveram a atenção dividida. Deixa aqui seu comentário, sua pergunta. Tem vários vídeos aqui sobre o tema. Tem sobre dólar, tem sobre ETF, tem sobre renda fixa, renda variável. Então, fiquem sempre à vontade e perguntem. Perguntem o que vocês quiserem, que a minha missão aqui é responder. Tá bem? Muito obrigado.